Durante muito tempo, fomos ensinados a acreditar em uma ideia aparentemente simples. Se você trabalhar duro o suficiente, sua vida financeira naturalmente vai melhorar. Essa mensagem foi repetida por gerações, nas famílias, nas escolas e até na sociedade de forma geral. A lógica parece clara. Quanto mais esforço você dedica ao trabalho, maior deveria ser a recompensa financeira ao longo da vida. No entanto, quando observamos a realidade com atenção, percebemos algo que desafia essa ideia. Milhões de pessoas acordam cedo todos os dias, enfrentam jornadas de trabalho longas, lidam com pressão, responsabilidades e desafios constantes. Mesmo assim, passam anos, e às vezes décadas, sem conseguir construir estabilidade financeira verdadeira. O salário entra na conta, as despesas aparecem rapidamente e quando o mês termina, sobra muito pouco ou praticamente nada. No mês seguinte, o mesmo ciclo se repete novamente. Trabalhar, pagar contas, esperar o próximo salário e continuar correndo sem sair do lugar. Essa sensação de esforço constante sem progresso financeiro é mais comum do que muitas pessoas imaginam. Esse fenômeno é tão conhecido que existe até um termo popular para descrevê-lo: a corrida dos ratos. É um ciclo no qual a pessoa trabalha apenas para sustentar as despesas da própria vida, sem conseguir construir patrimônio ou criar segurança financeira ao longo do tempo. E quanto mais tempo esse ciclo dura, mais difícil parece sair dele. A pergunta é importante. Portanto, não é apenas por que algumas pessoas ganham pouco dinheiro. A pergunta mais profunda é por que tantas pessoas trabalham durante anos e mesmo assim não conseguem avançar financeiramente. A resposta envolve algo que raramente é ensinado de forma clara: a diferença entre ganhar dinheiro e construir riqueza. Ganhar dinheiro significa trocar tempo e esforço por renda. A maioria das pessoas vive exatamente nesse modelo. Elas trabalham, recebem um salário e utilizam esse dinheiro para pagar as despesas da vida cotidiana. Esse sistema é funcional para sobreviver, mas ele não necessariamente cria prosperidade financeira ao longo do tempo. Construir riqueza, por outro lado, envolve algo diferente. Significa utilizar parte do dinheiro recebido para adquirir ativos, ou seja, coisas que têm potencial de gerar renda, valorização ou crescimento financeiro no futuro. Investimentos, participações em negócios, aplicações financeiras e imóveis são exemplos clássicos de ativos que podem produzir renda ao longo do tempo. O problema é que muitas pessoas passam praticamente toda a vida utilizando o dinheiro apenas para consumo. Isso inclui moradia, transporte, alimentação, lazer, compras, parcelas e financiamentos. Esses gastos fazem parte da vida e são necessários. Mas quando todo o dinheiro é direcionado apenas para despesas, o patrimônio nunca começa a crescer. Existe ainda um fenômeno muito comum que agrava essa situação: a inflação do estilo de vida. Esse conceito descreve o comportamento de aumentar automaticamente os gastos sempre que a renda aumenta. Quando a pessoa recebe um aumento salarial ou melhora de renda, muitas vezes o padrão de consumo sobe na mesma proporção. Isso pode significar um carro mais caro, uma casa maior, mais parcelas, mais compromissos financeiros ou mais gastos recorrentes. No curto prazo, essas decisões podem parecer naturais ou até merecidas após anos de trabalho. No entanto, ao longo do tempo, elas impedem que uma parte significativa do dinheiro seja direcionada para investimentos ou construção de patrimônio. Quando isso acontece, o dinheiro passa pela vida da pessoa sem permanecer tempo suficiente para crescer. É como tentar encher um reservatório de água enquanto existe um grande vazamento. Por mais que a água continue chegando, o reservatório nunca se enche de fato. Por outro lado, pessoas que conseguem melhorar sua situação financeira ao longo do tempo costumam seguir um padrão diferente. Elas entendem que cada unidade de dinheiro pode ter dois destinos principais: ser consumida imediatamente ou ser utilizada para construir algo maior no futuro. Isso significa que parte da renda é direcionada para investimentos, aplicações financeiras ou ativos que possam crescer com o tempo. No início, os resultados podem parecer pequenos e até pouco significativos. Muitas pessoas desistem exatamente nesse estágio inicial, porque esperam mudanças rápidas e visíveis. No entanto, existe um fator extremamente poderoso no mundo financeiro que transforma pequenos investimentos em grandes resultados. Ao longo do tempo,
os juros compostos. Esse mecanismo faz com que não apenas o dinheiro investido cresça, mas também os rendimentos acumulados comecem a gerar novos rendimentos. Com o passar dos anos, esse processo cria um efeito de crescimento exponencial. O dinheiro começa a trabalhar por conta própria, gerando novos ganhos de forma contínua. É exatamente por isso que muitas pessoas que começam a investir cedo conseguem construir patrimônios relevantes, mesmo sem ter salários extraordinários. Esse fenômeno cria duas trajetórias financeiras completamente diferentes. De um lado estão pessoas que dependem sempre do próximo salário para manter o estilo de vida. Do outro estão aquelas que gradualmente constroem fontes de renda e patrimônio capazes de gerar estabilidade financeira ao longo do tempo. Essa diferença raramente acontece por acaso. Na maioria das vezes, ela começa com algo relativamente simples, mas extremamente poderoso. Educação financeira, aprender a organizar o dinheiro, controlar gastos, poupar de forma consistente e investir com inteligência são habilidades que podem transformar completamente a vida financeira de alguém. Infelizmente, essas habilidades raramente são ensinadas de maneira estruturada nas escolas. A maioria das pessoas aprende sobre dinheiro apenas por tentativa e erro, ou observando os hábitos financeiros de outras pessoas ao seu redor. Isso faz com que muitos padrões financeiros problemáticos sejam repetidos por gerações. É importante entender que trabalhar duro continua sendo algo essencial. O trabalho é a principal fonte de renda para grande parte das pessoas e desempenha um papel fundamental na construção de qualquer projeto de vida. No entanto, trabalhar duro sozinho raramente é suficiente para gerar prosperidade financeira duradoura. Para construir riqueza ao longo do tempo, é necessário combinar esforço profissional com decisões financeiras inteligentes. Isso inclui aprender a gastar com consciência, guardar uma parte da renda e investir de forma consistente. Pequenas decisões repetidas ao longo de anos podem produzir resultados extraordinários. A verdadeira transformação financeira raramente acontece em um único momento ou em uma decisão isolada. Ela acontece quando hábitos financeiros saudáveis são repetidos continuamente ao longo do tempo. Guardar um pouco hoje, investir amanhã e manter disciplina durante anos pode mudar completamente o futuro financeiro de uma pessoa. Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja quanto dinheiro alguém ganha hoje. A pergunta mais relevante é: o que essa pessoa faz com o dinheiro que passa por suas mãos? Essa diferença de comportamento financeiro é muitas vezes o que separa uma vida de dificuldades de uma trajetória de prosperidade. Quando alguém aprende a utilizar o dinheiro de forma estratégica, algo muito interessante começa a acontecer. Aos poucos, o trabalho deixa de ser a única fonte de renda possível. Investimentos, ativos e patrimônio começam a gerar novas oportunidades e novas fontes de crescimento financeiro. É exatamente nesse momento que muitas pessoas percebem que a verdadeira liberdade financeira não depende apenas de trabalhar mais horas. Ela depende principalmente de aprender a fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. E quando esse processo começa, uma nova realidade financeira se torna possível. Uma realidade na qual o esforço continua sendo importante, mas não é mais o único caminho para construir estabilidade, segurança e prosperidade ao longo da vida. Se você quer continuar aprendendo sobre mentalidade financeira, investimentos e construção de riqueza ao longo do tempo, acompanhe os conteúdos do canal. Entender como o dinheiro funciona pode ser um dos passos mais importantes para transformar não apenas sua relação com as finanças, mas também o seu futuro.